microfone? Tá bom. Primeiro as mulheres, né? O mundo é das mulheres. Vamos lá, Raíssa? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Eu queria que você fizesse para a gente um balanço dessa pré-temporada do Flamengo, desses dias aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi para você, para a comissão técnica, com o grupo? E depois do jogo, muita gente falou assim, acabou a pré-temporada do Flamengo. E foram poucos dias. Acabou a pré-temporada do Flamengo? Até quando, para você, vai a pré-temporada do Flamengo? Boa noite. Bom, a pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Então, esse é o balanço. Ainda temos aí pelo menos, acho que são 2 semanas até a final, então mais a semana que vem ainda para usar como pré-temporada para chegar na final o melhor possível fisicamente. Felipe, boa noite, boa tarde, né? Aqui. A gente viu um Flamengo no primeiro tempo que chegou, né? Apesar de ser pré-temporada, a gente teve a chance com o Charlie, teve a chance também com o Eric Pulgar. Eu queria falar justamente dessa chance do Eric Pulgar. Há um pedido seu para que eles arrisquem mais de fora da área, que a gente percebia que o Flamengo de 2024, assim vamos dizer, até perto ali de outubro, novembro, ele não chutava muito de fora da área. E a gente, quando começa a ver o trabalho do Felipe Luiz, começa a ver o Flamengo tendo assim essas oportunidades que arrisca mais de fora da área. E foi quase o gol ali do Eric Pulgar. Eu penso que temos que tentar explorar as melhores características que o jogador tem, né? O Eric tem um chute muito forte, muito potente. Tem outros jogadores que não chutam tanto, que não gostam de chutar, que preferem passar. E nós temos que tentar explorar outros jogadores que são mais de velocidade e tem boa finalização também. Então eu sempre tento encorajar eles a poderem explorar essas características e o chute do Eric é uma delas. Fico feliz que ele tenha arriscado, né? Mas obviamente que precisamos melhorar nesse nosso terço final que tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar até essa final. Boa tarde, Felipe. Alô? Agora sim. Boa tarde, Felipe. A gente viu hoje o Matheus Gonçalves no time titular, mesmo acompanhando alguns treinos seus. A gente não imaginava que ele seria titular, mas a gente viu que ele treinou bem. Imagino que você tem essa avaliação também. Ele fez uma função um pouco diferente por dentro. Queria que você avaliasse um pouquinho sobre a atuação dele e por que manter ele o único jogador que foi mantido para o segundo tempo. Bom, vamos lá. A questão do Matheus Rodrigo, eu estou me desconcentrando contigo aqui. Tá me dando aqui o bife. Tá. Não, é que tu fica ali e eu estou me desconcentrando, desculpa. O Matheus é simples, né? O Arrascaeta não poderia jogar. Não pode jogar. Ele vem de uma cirurgia, ainda está evoluindo e está recuperando sua forma física. Com isso, falta um jogador de ataque no nosso elenco. E aí eu aproveitei para fazer alguns testes. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante, que coisa que ele já fez em outros clubes e não tinha feito comigo. Eu coloquei o Bruno aberto e o Matheus, durante os treinos eu testei ele por dentro e ele foi muito bem. Então também aproveitei para testar o Matheus por dentro, para continuar com essa relação do Wesley e do Gerson na direita nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o certo e o ideal teria sido tirar todo mundo, jogar 45 com um time, 45 minutos com outro time, mas como eu falei, não tínhamos
um jogador de ataque. E a questão é que o Pablo, que foi meu jogador no Sub-17, eu sei do talento que ele tem, a qualidade que ele tem, ele é volante. Então eu fiquei um pouco com peso na consciência de colocar ele 45 fora da posição dele ideal, sendo o primeiro jogo dele no profissional. Então eu esperei um pouco mais. O Diogo falou para mim, o preparador físico falou para mim que eu poderia ir com o Matheus até 60 minutos. Então eu segurei ele um pouco para deixar o Pablo jogar fora de posição, e ainda assim entrou e fez um grande jogo. E aproveitei também para continuar fazendo testes. Tentei colocar o Michel por dentro, o Plata de atacante. Não são as posições ideais dele, eu sei disso. O Michel prefere jogar aberto, o Plata prefere jogar na direita, mas a pré-temporada está para isso, para testes, para a gente ver, para criar relações e para ver como o time se sobressai diante das dificuldades. Então fiquei feliz pelo esforço que eles fizeram, e agora eu tenho claro o que cada um pode render também em novas posições. Felipe. Boa tarde. Eu queria falar mais do ambiente, do viagem, da Florida. É longe, mas se sentia muito brasileiro hoje aqui, né? Tudo viagem. Sim, a gente sabe que aqui na Flórida tem muitos brasileiros, né? Principalmente em Orlando, morando, mas eu repito o que eu falei na primeira pergunta, nos deram uma estrutura espetacular. A Universidade de Gainesville nos recebeu muito bem, fomos muito bem tratados, nos deram um campo espetacular para treinar, um ambiente, uma academia, toda a estrutura e a facilidade para a gente poder ter uma boa pré-temporada. Então, acredito que tenha sido uma experiência muito boa. Depois, jogar na frente dos nossos torcedores aqui sempre é um prazer imenso. Felipe, se a gente analisar o primeiro jogo do Flamengo do ano passado para o primeiro desse ano, que inclusive foi aqui nos Estados Unidos, eu estava nos dois e acredito que hoje o Flamengo apresentou uma superioridade muito grande. É bem verdade que também você já vinha na sequência do time. Você estava falando sobre o ataque, e aí o que acontece é o seguinte, até eu mesmo estou na dúvida. Você tem dúvidas de como vai montar o ataque titular do Flamengo para a sequência da temporada, ou você já tem uma coisa na tua cabeça e está aguardando que todos possam estar juntos? Como é que você está pensando essa situação específica do ataque do Flamengo? Não, eu não tenho dúvidas enquanto ao ataque. Temos a chegada do Juninho, que é o nosso atacante. É um atacante com as características que o modelo de jogo pede. E ele vai nos ajudar muito, vai elevar o nível do elenco, vai elevar a cultura de treino, um jogador com muita ambição. E tem outros jogadores que podem também jogar de atacante até o Pedro poder voltar, né? Que a gente sabe do talento e da qualidade e da importância que tem o Pedro para o nosso time. Mas o Bruno Henrique pode jogar aí também, e já fez essa função muitas vezes. A gente pode jogar com dois atacantes. É um ataque que tem muita variação tática. Posso botar o Gerson aberto, posso botar o Plata aberto, o Luiz Araújo aberto, Matheus Gonçalves. Eu tenho 4 jogadores de pé esquerdo que podem jogar abertos na direita, podem jogar por dentro. Então, com essas peças eu vou ajustando e fazendo o plano de jogo em cima de cada adversário que venha pela frente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida do que eu quero e eu espero para cada posição e função dentro da equipe. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Ainda nessa questão do ataque, eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho mais a questão do Bruno Henrique. A gente esperava ver o Bruno mais por dentro hoje, a gente viu ele mais aberto pelo lado esquerdo, uma função que ele também já desempenhou. Mas o que você pensa especificamente para o Bruno Henrique nesse time do Flamengo, que a gente sabe que não tem hoje o Pedro machucado, o Juninho está chegando ainda, esses dois são referências, mas o Bruno é um cara que a gente imagina ali mais como esse falso 9, ou então nesse esquema com 2 atacantes. Não, o Bruno não é falso 9, é um jogador de profundidade, um jogador rápido, de ataque ao espaço. Então, o que eu penso para ele é assim, a posição ideal dele é aberto, né, como ele se sente mais confortável, mas é um jogador que joga por dentro, rendeu muito. O melhor momento dele, um dos melhores momentos dele no clube foi em 2019, onde ele jogou muito por dentro, né, com 2 atacantes. E explorar essa característica que ele tem
O meu pensamento é esse, para ele explorar essa característica que ele tem de ataque ao espaço e finalização e gol. É um jogador com muitos números e que é de suma importância para a nossa equipe. Felipe, tudo bem? Conrado aqui da ESPN. Grande parte da tua carreira como jogador você fez na Europa, em que você tem um calendário mais claro. Quanto para você ainda é confuso ou maluco saber que você tem um time jogando lá e você está comandando um outro time aqui, à medida em que o Flamengo ou outros clubes querem globalizar, internacionalizar a marca, é impossível porque você tem que cumprir o estadual? Quanto para você pessoalmente é estranho isso? Não, eu penso no que é melhor para a equipe sempre, né? Então, eu não vivo pensando em tudo, eu sempre faço um planejamento, olho meus jogadores, olho a tática, o sistema e penso em ganhar o jogo que venha pela frente. A gente sabe da importância que tem cada competição e o que temos que fazer para chegar bem até elas, né? Então, o Carioca, ele é um campeonato importante porque, basicamente, assim, não tem importância até que você não ganha. Quando você não ganha, essa cadeira aqui pode ficar vazia, né? Então a gente sabe disso, como treinador eu sei disso, mas eu também sei que eu não vou, digamos, hipotecar minha equipe para toda a temporada por causa do estadual. Então é importante que a equipe do Sub-20 comece essa competição, que tenha os jogadores que possam se desenvolver e depois a gente pega novamente para poder até mesmo completar a pré-temporada, né? E continuar fazendo esses jogos. Mas claro que para frente vão vir muitos clássicos, são jogos intensos, jogos até de uma agressividade muito grande, mas eu tenho um elenco muito qualificado e qualificado o suficiente para poder ir chegando nas fases do Carioca sem hipotecar a temporada toda, que essa temporada vamos ter 80 jogos. Ok. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você acabou de elogiar um jovem que você colocou em campo, que já conhecia do Sub-17, e hoje a equipe teve muitos jovens, né? Alguns já vieram desde o primeiro momento, outros chegaram durante a preparação. O Carbone jogou hoje, o Cleiton jogou hoje. São jogadores que já tinham esse ambiente profissional, mas ganharam minutagem. Então eu queria que você fizesse uma avaliação desses jovens e até se a partir daí você também consegue encontrar soluções, né? O Flamengo está no mercado, procura zagueiro, procura volante, mas você também dando rodagem para esses meninos, pode ser que em algum momento eles também sejam as soluções que o clube precisa, que você precisa também, né? Bom, eu conheço praticamente todos os meninos que estão na base, né, do Sub-15 até o 20, né? Alguns chegaram novos agora, mas eu conheço todos eles. E assim, é um pouco mais delicado sempre você colocar um zagueiro, né? Conforme foi o caso do Carbone e do João, onde o jogo passa por eles o tempo todo. Não podem cometer erros porque realmente qualquer erro é fatal. Então eu estava um pouco apreensivo com isso, né? Porque o Léo teve um problema pessoal, tivemos que liberá-lo e aí tivemos que pedir para o Cleiton voltar. Mas o Cleiton também é jovem e ainda tem que somar experiência, somar minutos para poder se desenvolver. E eu estava um pouco mais tenso pela zaga porque, como eu falei, não é tão fácil um zagueiro estrear no profissional como foi o caso do João hoje. Mas tem o João, da mesma forma que o Abel falou do Vitor Reis, que ele falou demais, eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito aqui no Brasil. É um jogador que é dos diferentes que passaram pela base do Flamengo. E tenho plena confiança nele, na evolução dele, no que esse menino é capaz. E vai se desenvolver muito ainda, né? Então, o Pablo, por exemplo, que jogou hoje, jogava comigo no Sub-17, daí tem outros jogadores lá também que ficaram lá, que não vieram, e que vão poder ajudar o nosso elenco. Mas, obviamente, que para um campeonato tão complicado e tão de alto nível como é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a gente precisa para o mercado, como o próprio Boto falou, atrás do nosso zagueiro para repor a perda do Davi e do Fabrício, né? Então, vindo do zagueiro, o elenco é altamente qualificado para poder brigar pelas competições. Obrigado, okay? Pessoal. Obrigado. Encerrado, portanto, a coletiva.